Em nome do Senhor Jesus. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito. Irmão, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 1. Não podia deixar de agradecer pelas irmãs ontem. Olha, eu não tenho palavras, irmãs, para agradecer o que as irmãs fizeram pela minha família. Olha, eu sou ruim para me emocionar, mas se eu não me conter aqui, eu vou acabar me emocionando. Mas eu sou grato a Deus por cada irmã que trabalhou. Aquelas que não puderam vir, que Deus continue abençoando também. Mas as irmãs que cuidaram com carinho, ainda recebi ainda a irmã ontem falou, olha, Deus te deu um presente. Mas que presente é esse? Deu um saquinho de sapatinho de crianças, maioria de marca de grife. Eu falei, mas quem deu esse sapato? Foi Deus. Mas quem, irmã? Quem Deus usou para dar? Não sei, eu estava passando na rua, tinha uma sacola de sapato, eu achei aquela sacola e é exatamente o sapato que eu precisava para fazer a decoração da mesa e o que a gente também precisava, porque não foi só apenas 2 pares ou 3, foram vários. Então, meus irmãos, eu não tenho palavras, não tenho condições de agradecer, meus irmãos, e expressar minha gratidão seria pouco aqui, até mesmo se eu me emocionasse. Que Deus abençoe ricamente cada irmão, cada irmã, e vamos continuar orando, porque para nós, ainda mais minha esposa que está grávida, sente muita falta da família, nessa hora da mãe, minha sogra, a minha mãe, a mãe dela, e as irmãs ontem realmente foram, como diz o português, foi espetacular. Amém? Irmãos, no livro do Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de 10 dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Podeis sentar em nome de Jesus. Vemos aqui, irmãos, que Deus fez Adão e Eva, como nós vemos nos capítulos anteriores. E agora, Deus, depois que Eva e Adão pecaram, ou Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim do Éden. E agora Deus deu a possibilidade para que eles pudessem gerar filhos. E Deus abriu a madre de Eva e nasceu Caim, o primogênito.
o primeiro filho da terra, o primeiro homem que nasceu na terra. Ah, mas Eva teve outros filhos, tem outras teologias que falam algumas coisas, mas a Bíblia diz que foi Caim. Então, se a Bíblia diz que foi Caim, vamos ficar com a Bíblia. E depois veio Abel. Nós vemos aqui dois irmãos, uma família. Só que os dois tinham funções, porém diferentes. Um cuidava da terra, de lavrar a terra, de plantar, de colher, porque até então no Jardim do Éden não precisava fazer isso. As coisas aconteciam naturalmente. Agora não, como Deus disse para Adão: olha, agora do suor do teu rosto você vai comer. Ou seja, agora você vai ter que plantar para poder colher. E aqui, Caim, ele tinha esse ofício de lavrar a terra, cuidar da terra, trazer da terra o sustento para sua família. Mas Abel, ele cuidava da criação de animais. E também trazia para fazer o abate, para comer a carne. Eles tinham, meus irmãos, funções, porém em lugares diferentes. Nenhum era maior do que o outro, pelo fato de fazer aquela determinada função. Mas aconteceu um certo dia, que eles trouxeram uma oferta para Deus. Caim trouxe a sua oferta para Deus, que era a terra, aquilo que estava na terra, o seu ofício, aquilo que ele fazia de melhor, aquilo que ele conhecia, aquilo que ele sabia que ele estava fazendo, aquilo que ele era expert, vamos dizer assim, naquilo. Porém, Abel também trouxe sua oferta. Trouxeram os dois a oferta diante de Deus. Só que Deus, que conhece os corações, ele aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. Mas Deus não poderia aceitar as mesmas ofertas? Quando a gente vê no tabernáculo, irmão, Deus não está falando lá que deveria pelo sangue dos animais, que deveria ser aceito o dia da expiação, mas também existiam os dias do quê? Da colheita. Então Deus aceitava tanto a oferta da colheita como a oferta dos animais. Deus poderia ter aceito as duas ofertas, mas por que Deus acaba aceitando apenas uma oferta? Por que Deus aceita só a oferta de Abel e não a de Caim? Quando nós começamos a olhar e traçar um perfil para Caim, nós vemos o porquê. Porque ele trouxe uma oferta de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque quando Deus vai falar para os israelitas ou para os hebreus, a oferta que deveria trazer o quê? Da primícia, o melhor. Você vai colher o melhor, aquilo que for da primícia você vai trazer para o sacerdote, para que através disso ele possa receber a sua oferta, possa receber o seu sacrifício. Nós vemos que Caim ele não se atentou a isso, porém Abel se atentou, trouxe o melhor. Ele trouxe aquilo que ele tinha de melhor. É a mesma coisa, meus irmãos, um jovem achar que precisa ficar velho para poder ir para a igreja e para poder se converter a Deus. O que ele vai fazer com a sua juventude, com o melhor da sua juventude? Vai deixar no mundo? Vai praticar coisas que não convém diante de Deus? Então aquilo que é de melhor, que trouxe a sua saúde de melhor, ele já conhece a Deus, prefere se desviar da igreja para voltar para a casa do Senhor. Mas saiba que quando Deus fala conosco, Ele quer o nosso melhor. Ele sabe qual é o seu melhor. Ele sabe com que intenção nós fazemos certas coisas. Se fazemos por fazer, se fazemos para aparecer para os outros, e se fazemos para Deus, para a glória de Deus. Ele sabe. E aqui nós não sabemos qual é a motivação de Caim. Qual é a motivação que ele teve para trazer a oferta para Deus? O que motivou ele a trazer a oferta para Deus? Mas nós sabemos a motivação de Abel, de trazer o melhor. Abel trouxe o melhor que ele tinha, ele trouxe. E quando nós vamos ver, meus irmãos, as determinações que Deus dá para Moisés acerca do sacrifício, quando Deus fala da ovelha ou do carneiro, fala de um cordeiro sem mancha, sem mácula. E quando nós vamos ver Jesus falando lá no Novo Testamento já acerca dos animais, existia trapaça, eles traziam animal coxo, animal manco, que é a mesma coisa, existia animal que até vinha com mancha. Sabe o que eles faziam? Eles pintavam o animal para parecer branco,
para vender. Por isso que Jesus ele se irou com aqueles homens que estavam ali. Dava um jeitinho na perna do animal ali, ele não trazia o melhor, mas trazia o mais ou menos ali, eles davam um jeitinho para a oferta no tabernáculo, ou no caso ali naquele momento no templo. E muitos, sabe o que muitos faziam com a oferta? Muitos sacerdotes faziam com a oferta? Entrava pela porta da frente, saía pela porta de trás e era vendido de novo. Então nós vemos aqui que Abel ele traz o melhor. É o melhor que ele tem, o melhor que ele pode fazer, é aquilo que melhor que ele pode dar a Deus, ele trouxe diante de Deus. Ele se atentou a um Deus que quer o nosso melhor, não o resto. Por quê? Porque nós temos tempo para fazer muitas coisas. Nós temos tempo para tudo. Mas quando a gente fala em orar e ler a Bíblia, não tem tempo. Quer ver uma coisa, irmãos? Um homem, ele tem a sua saúde perfeita. Você fala que ele tem que ir ao médico, ele fala que ele não tem tempo de ir ao médico. Se alguém dizer que ele tem que fazer uma caminhada, fazer uns exercícios físicos para poder melhorar o seu físico, não no caso de esteticamente, mas a questão de poder se mobilizar melhor, ele não tem tempo. Mas sabe quando ele vai ter tempo? Quando ele for no médico e o médico falar para ele, olha, se você não começar a fazer isso, você vai infartar. No outro dia ele arruma tempo para fazer. No outro dia ele arruma tempo para poder fazer uma caminhada. Agora eu preciso caminhar, né? Sabe como é que é? O médico disse. Por quê? Porque nós só arrumamos tempo, meus irmãos, para aquilo que é importante para nós. Aquilo que é importante nós temos tempo. Aquilo que é importante nós damos o melhor. Agora aqui Deus estava falando para aqueles dois homens, que eram homens. Você foi aceito, a oferta de Abel foi aceita, mas a oferta de Caim não foi aceita. Porque Deus não gosta de Caim e gostava mais de Abel? Não. É porque a qualidade da oferta, o sentimento que estava na oferta, aquilo que movia o Abel trazer a oferta e movia Caim trazer a oferta, o que tipo de oferta que ele estava trazendo. Porque pode ser lindo, maravilhoso uma oferta, como Jesus disse. Jesus estava ali parado, muitos vinham, jogava no gasofilácio ali a oferta ali, e aquelas moedinhas, porque eles faziam isso para se aparecer, jogavam várias moedas para fazer muito barulho dentro do gasofilácio, mas aí veio uma viúvinha pobre e jogou apenas 2 moedas. O que Jesus disse? Qual é a oferta que foi aceita? Porque Jesus falou, ela deu tudo que ela tinha. Ela deu, ele canal, o melhor. E nós, nos últimos dias, nós estamos dando para Deus aquilo que não é o melhor. E aqui nós vamos seguindo. E aconteceu que a cabo de dias, Caim foi questionar a Deus. Por que o Senhor aceitou a oferta dele e não aceitou a minha oferta? Porque nós questionamos a Deus. Nós fazemos uma oferta que nós sabemos que é o resto, e ainda assim questionamos a Deus, porque Deus não aceitou a minha oferta. Por que Deus não aceitou a minha oferta? Por que Deus ele age dessa forma? Porque quando Deus olha para a oferta, ele olha para a oferta que está aqui, e olha para o coração do homem, e para a mente do homem, para saber que tipo de motivação ele teve para trazer aquela oferta. Nós não conseguimos entender, porque quando nós começamos a ler a Bíblia e a orarmos, uma primícia para Deus, nós vamos ser mais pessoas espirituais, conseguiremos assemelhar melhor as coisas que estão na Bíblia. Mas aqui Deus vai falando para Caim, olha, eu não aceitei a sua oferta. Eu não aceitei a sua oferta, porque Abel trouxe dos primogênitos a sua ovelha, a sua gordura. Abel trouxe dos primogênitos, mas você não trouxe daquilo que você tinha de melhor. E Caim, ao invés de ele se arrepender, ao invés de ele se arrepender e falar, eu vou mudar de atitude, ele não faz isso. Ele prefere sair da igreja. Ele prefere se desviar. Apesar que Caim nunca foi crente. Nunca foi crente. Fazia por fazer. Fazia porque o pai dele e a mãe dele ali adoravam o único Deus, então ele fazia. Ele fez porque ele viu o irmão dele fazer, de repente para não ficar por baixo, foi e fez. E Deus, ele pergunta para Caim,
Irou-se Caim fortemente, distraiu o semblante, ficou triste, desanimou. Traz a oferta que não era para trazer. Deus fala para ele por que não aceitou e ele fica triste. E ele fica irado com Deus, achando que todo problema que ele tem, a culpa é de Deus. Porque que Deus não aceitou a oferta dele, a culpa não é dele, a culpa é de Deus. Por que Deus ele tem esse padrão de oferta? Por que Deus ele estabeleceu um padrão e só aceita aquele tipo de oferta e não aceitou a minha oferta? Porque Deus sabia que ele podia fazer melhor que aquilo. Quando Deus, meus irmãos, ele fala conosco acerca de certas coisas, ele sabe que nós podemos fazer melhor do que aquilo que nós estamos fazendo. Mas nós ficamos olhando para o nosso irmão e ficamos querendo medir a nossa bênção com a bênção do nosso irmão e achando que nós, por fora, nós somos bonitos e maravilhosos, mas e por dentro? Eita Deus! Mas e por dentro? Qual é a motivação que me faz trazer a sua oferta? E aqui Deus vai falando, o Senhor disse a Caim, por que tiraste, por que caiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, sobre ele deves dominar. Deus disse para Caim, você deve dominar pelo pecado que você mesmo cometeu. Você tem que dominar por aquilo que você mesmo caiu. Não deixe esse desejo te dominar. Deus falando para Caim. Deus desceu do céu, vamos dizer assim na nossa linguagem, e falou para Caim. É o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso falando com Caim. Falando com ele, olha, você tem que se arrepender. Porque se você fizer bem, você vai ser aceito. Mas se você continuar nessas pegadas aí, o pecado jaz à porta. Deus falando para ele, será que você não entende isso? O ruim não sou eu que não aceitei a sua oferta. É você que está fazendo errado e que não quer fazer daquilo que eu sei que você pode fazer. Mas Caim não queria ter concorrente. Qual era o desejo dele? Qual era o desejo de Caim? Era matar seu irmão. O desejo que Caim tinha era matar seu irmão. As profundezas que ele entrou foi quando ele matou o seu irmão. Por quê? Porque alguém vai dizer, irmão, já ouviu aquela expressão? A ocasião faz o ladrão? Quem já ouviu essa expressão? A ocasião não faz o ladrão. O ladrão já está dentro dele. Ele só não teve a oportunidade de roubar alguma coisa. A ocasião não faz o adúltero. O adultério já está dentro dele. Ele só não teve a oportunidade de colocar em prática. O desejo de sair da igreja, de desviar, já estava dentro da pessoa. E aqui Deus está falando para Caim, olha, o desejo, ou se você fizer bem, eu vou te aceitar de novo. Quando eu te der uma oportunidade para se arrepender. Mas se você fizer mal, o pecado está à sua porta. E ele nos fala ainda, deu mais uma oportunidade para ele nas entranhas. Mas tenta dominar sobre ele para que você não venha se afundar mais. Volta o controle, tenta dominar ele. Glória a Deus. Tenta dominar ele. Oh, aleluia. Para que você não venha assim entrar nesse abismo, e um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo, e a pessoa vai se distanciando e vai entrando no abismo, e vai entrando no abismo, e quando vê não consegue nem ver a luz do sol. Porque Deus, meu irmão, está falando para o homem, está falando para ele, o seu desejo está à sua porta, domine sobre ele, mesmo que você pecou, você errou, eu não aceitei a sua oferta, mas eu estou te dando uma outra oportunidade. Eu estou te dando uma outra oportunidade. Deus, meu irmão, Deus desceu do céu, Deus falando com Caim. Assim como Ele fala conosco nessa manhã. E aqui Ele vai dizer, e disse Deus,
que ainda foi mal educado. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Será que Deus perguntou para Caim porque não sabia? Deus sabia. Mas Deus queria, irmãos, que Caim falasse. Ainda assim Deus deu oportunidade para Caim se arrepender. Depois que Caim matou o seu irmão, Deus ainda chamou Caim e ainda deu oportunidade para ele para o arrependimento. E Deus falou para Caim: olha, cadê seu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? Será que Deus, perguntando para Caim, não sabia o que ele tinha feito? Mas Deus queria ouvir da boca dele, assim como Ele quer ouvir da nossa boca aquilo que nós estamos fazendo. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, sabe que Ele sabe. Mas Ele quer ver, meu irmão, minha irmã, se nós temos a coragem, se nós temos, meus irmãos, realmente o desejo e a vontade de se colocar diante dEle, sentir dores de arrependimento e falar para Ele aquilo que nós estamos fazendo, que está desagradando a sua presença, que está desagradando. E aqui Deus está falando para ele: olha, o desejo está à sua porta, não faça isso. Ele vai e faz, Deus chama ele ao arrependimento, e lá na frente ele faz, ele mata seu irmão, e Deus chama ele ao arrependimento. E depois de tudo isso, Deus falou para ele: você não quer se arrepender? Então você vai ser maldito diante da terra. Ele ficou com medo de morrer. Ele não ficou com medo de ir para o inferno, ele ficou com medo de morrer. E agora, será que eu matei, agora eu vou ser morto? Será que eu matei, agora vai acontecer? Deus falou para ele: ninguém vai te matar não. Só que você vai ser errante pela terra. O desejo, irmão, de pecar está diante de todos nós. O desejo de fazer algo que entristece o Espírito Santo está diante de todos nós. Deus está falando para nós, meus irmãos, porque Caim, ele já tinha planejado a morte do seu irmão. Caim já tinha planejado que ia matar seu irmão. Um homem, quando comete certas coisas, ele já planeja antes de cometer. O problema, meus irmãos, não é o pecado corriqueiro, o pecado do dia a dia que nós nos arrependemos. O problema é aquele pecado que a gente vai arquitetando, que a gente faz planos. Mas mesmo assim Deus chamou ele ao arrependimento. Mesmo assim Deus teve uma audiência com ele. Glória. Mesmo assim Deus falou com ele. E aí a gente fica imaginando hoje, quando a gente chama uma pessoa, como a irmã até citou hoje de manhã na escola dominical, e a pessoa fala: quando eu sentir de Deus eu vou, quando eu sentir de Deus eu faço, quando eu sentir de Deus, será que Deus tem que descer do céu? Irmão, não adianta. Deus pode descer do céu. Se a pessoa tiver com o coração duro, fechar seu coração, ela não vai ouvir. Por quê? Porque ela não quer ouvir. Ela não quer. Porque Caim, ele não queria. Mas Deus formou o homem assim, não. Ele escolheu este caminho. Foi ele que quis fazer dessa forma. Foi ele que quis fazer desse jeito. Mas Deus estava dando todas as oportunidades para ele sentir o arrependimento. Ele não se arrependeu. Ele ficou dando desculpa. E ficou dando desculpa. E ficou dando desculpa. Até que Deus falou: olha, se você não quer, tudo bem. Aí ele ficou com medo: será que eu vou morrer? Quando a gente comete um pecado, irmãos, a primeira coisa que nós achamos, principalmente dentro da igreja, que vai acontecer como aconteceu no Antigo Testamento, que Deus vai vir e vai fulminar, assim como fizeram com aqueles homens. Às vezes, a pessoa pode morrer sim, como aconteceu. Mas o problema não é esse. O problema é quando a pessoa morre por dentro. Porque quando Jesus ele vai olhar para os fariseus, e vai ver que por fora eles eram bonitos, faziam suas franjas maiores para poder ser mais santo, o que Deus vai dizer? Por fora é lindo, maravilhoso, muito bonito, né? Usava aquelas roupas, aquelas ornamentos. Mas e por dentro? Olha aí, Jesus. Sepulcro caiado, morto. As pessoas ficam preocupadas, às vezes, de morrer de fora para dentro. O problema é quando nós morremos de dentro para fora. Porque a gente quer, meu irmão, mostrar uma coisa que nós não somos.
Porque trazer a oferta não é suficiente. Fazer algo para Deus não é suficiente. Porque quando a gente acha que está fazendo para Deus, muitas vezes não é para Deus que estamos fazendo, é para nós mesmos. Quando a gente faz algo para o nosso irmão, nós não estamos fazendo para o nosso irmão, nós estamos fazendo para nós mesmos. E Jesus falou, olha, quando trouxeram uma oferta para a igreja, vamos falar para a igreja, traga uma oferta, e aquilo que você faz em secreto. Porque o Pai que está em oculto, Ele vai te recompensar. Mas se você fizer algo, para todo mundo ver, o que vai acontecer? Você já recebeu o seu galardão. Então, o que a tua mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. E aqui nós vemos esse homem, que pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Porque o pecado, ele bate na porta de todos nós. O pecado, ele está batendo na minha porta, ele está batendo na sua porta. O desejo de fazer algo, meus irmãos, ele vem todos os dias. Mas o que Deus está falando, olha, domine este desejo. Tenha o autocontrole. Saiba onde você pode entrar, onde você pode sair. Se você está vendo que ali não é o melhor, não vá para ali. Como José, nós citamos José hoje de manhã, olha, José estava lá e tudo, tinha todas as possibilidades, a mulher foi tentando ele, provavelmente não era uma mulher que atraía ele fisicamente, foi tentando, mas ele não tinha como, ele era escravo, ele tinha que estar ali, foi tentando, até a hora que ele viu que não tinha jeito, ele fugiu. Porque se ele ficasse, ele tinha pecado, porque o pecado estava batendo na porta dele. E ele, como homem, ele teve uma atitude de homem. Às vezes a nossa atitude de crente pode ser uma atitude para muitos que pode, por que está fugindo? Não tem medo? Não é tem medo, nós temos temor de Deus. Porque se a gente sabe, a gente sabe que vai fazer coisa errada. Você sabe que quando você está nervoso, se você vai falar com alguém sobre aquele problema, você sabe que vai brigar, nós sabemos que nós vamos brigar. Por isso que às vezes é melhor nos acalmarmos e falarmos depois. E Deus está falando conosco nessa manhã. O desejo está com você. O desejo de pecar está em nós. Mas Deus está falando, olha, domine sobre ele. Se arrependa, fale aquilo que você quer fazer. Mas Deus é muito vergonhoso. Meu irmão, diante de Deus, nós temos que se despir totalmente. Porque quando Deus nos vê, Ele nos vê de dentro para fora, de fora para dentro. Para Deus não há nudez, porque Deus vê todas as coisas. Mas nós queremos nos esconder, como se Deus não estivesse nos vendo. E aí, meu irmão, quando a pessoa fica com o coração duro, quando a pessoa fala não e dá desculpa, usa a Bíblia para dar desculpa, acha que pode se arrepender a qualquer momento, não é assim, irmão. Quando Deus nos chama, quando a gente sente aquela convicção de pecado, aproveita essa oportunidade e fala, Senhor, eu quero mudar, eu preciso mudar, porque essa convicção ela passa. Não pense que o Espírito Santo é um serviçal nosso, que toda hora ele vai ficar indo lá, olha, nós estamos na graça, mas não é assim. Ele vai ficar, olha, vamos. Tem momentos e momentos na nossa vida. E aqui o momento de Caim era esse, só que ele não queria. Assim como uma pessoa às vezes coloca na sua mente, eu vou fazer, e não há ninguém que fale, que prove para ela ao contrário. Aí você vai dizer, mas se Jesus descer e falar com ela, não adianta, ela não quer. Porque o próprio Deus falou com Caim, e Caim não quis. Caim não quis, ele falou, eu não quero. Ele matou o irmão dele, depois Deus veio e falou com ele de novo, mas ele não quis se arrepender. Depois do ato, Deus chamou ele para arrependimento, mas ele não quis. Assim como Deus chama nós hoje. Mas se você não quiser, é um direito que você tem. Se eu não quiser, é um direito que eu tenho. Mas saiba que vamos ficar errantes na terra. Sem Senhor, sem um Deus que nos ampara, que nos acolhe, que nos abençoa. Sem convicção de nada. Porque ele foi para outra terra. Para fugir de quem? Às vezes nós queremos fugir, irmãos, mas não adianta. E Deus colocou uma marca nele. Por quê? Porque para onde ele fosse, as pessoas iriam ver aquela marca nele. Que marca é essa? Eu não sei. Mas é uma marca. O pecado, ele faz marcas em nós.
Mas se nós nos arrependermos verdadeiramente, diante de Deus, nós vamos ser libertos. Nós vamos ser libertos, porque às vezes a gente não se arrepende, acha que mudando de trabalho vai resolver nosso problema, e não resolve, continuamos fazendo a mesma coisa. Aí a gente faz, meus irmãos, como muitos homens estão fazendo, acha que o problema é que a mulher dele, ele vai, separa e casa com outra, mas o problema não é a mulher, é ele, porque ele vai casar com outra e vai se separar, aí vai casar com outro e se separa, porque ele não quer mudar. A pessoa não quer mudar, a pessoa vem para a igreja, fica na igreja, dá glória a Deus, aleluia, passa um tempo, no Brasil acontece muito isso, e vai para outra igreja, aí lá uma bênção, glória a Deus, aleluia, aí quando começa o pastor, começa trazendo uma doutrina, uma palavra mais forte, alguma coisa a mais que tenha mais sustentação, ele pega e sai, vai para outra igreja, mas o problema não é a igreja, o problema é ele, porque não quer se arrepender, não quer mudar de vida, quer ir para o inferno, aleluia, mas não quer mudar. Prefere ir para o inferno do que mudar. Porque diz, eu prefiro ser senhor do inferno do que ser escravo no céu. Irmão, como aconteceu com Noé, quando Noé fez a arca, 120 anos fazendo a arca, as pessoas vendo ele fazendo a arca, e quando Deus fala para ele, a arca está pronta, ele não precisou correr atrás de nenhum animal, e chamando um cavalo, chamando uma girafa, chamando um leão, chamando nada, ele ficou parado, ele ficou parado, e os animais vieram até a arca, aleluia, mas teve um momento que a porta da graça, a porta da arca se fechou por fora, e a porta da graça está se fechando para você, se você não se arrepender, se você não tiver em convicção de pecado e verdadeiramente não mudar, não adianta, não vai adiantar, você nós vamos ficar errantes no deserto, ou na terra, se nós não viermos a nos arrepender, porque a palavra de Deus, ele está dando a oportunidade, a porta da arca está aberta, assim como estava para aquele povo, mas o povo não quis, a água veio e matou todos eles, aleluia, assim como Caim morreu, não naquele momento, mas morreu de velhice. Não adianta. O que adianta para mim e para você nessa manhã é saber que o pecado ele existe, que o pecado está diante de nós. O nosso desejo é matar alguém, o nosso desejo é fazer tantas coisas contra outras pessoas, mas o que cabe a mim e a você é dominar esse desejo, é colocar esse desejo diante de Deus, é falar: Deus, eu sou fraco, eu não consigo. Eu não consigo, Deus me ajuda, me ajuda. Porque, meus irmãos, dizer, eu vou sentir de Deus, eu vou sentir de Deus, será que uma Bíblia impressa, será que não é suficiente? E eu repito, não adianta, Jesus desceu, Deus desceu do céu e falou para Caim, e ele não quis. E às vezes a gente pensa, se Deus vier, Senhor, vem como um anjo, fala com essa pessoa, porque ela gosta tanto, e eu estou vendo tanto, mas se o Senhor viesse, não adianta, irmão. Porque eu tenho um testemunho sobre isso. Deus veio, Deus salvou, Deus libertou, Deus fez a obra, e a pessoa não quer. Ela quer ir para o inferno, mas não quer ir para o céu. E não é porque ela está inconsciente, não é porque ela não quer mesmo. Aqui Caim, ele não quis. Mas Deus é tão amoroso que deu todas as oportunidades para ele. Deu oportunidade para ele. Na hora que ele Deus não aceitou a oferta, ele questionou com Deus, Deus deu outra oportunidade para ele. Ele estava planejando matar o seu irmão, Deus deu outra oportunidade para ele. Ele matou o seu irmão, Deus deu outra oportunidade para ele. Ele queria fugir, Deus deu outra oportunidade para ele. Mas tem uma hora que o apóstolo Paulo fala que entregue a sua própria sorte. Então saiba nessa manhã, domine esse desejo. Só que sozinho você não vai dominar. Você não vai conseguir dominar. Ele é mais forte. Mas o Deus Todo-Poderoso, que morreu por nós na cruz do Calvário, Ele vai nos ajudar. Mas quando nós falarmos para Ele, quando nós dissermos para Ele, quando nós abrirmos nossos corações para Ele,
Quando nós falamos de coração aberto mesmo, e falar que aquilo que está escondido na nossa mente, no nosso coração, só aí nós conseguiremos alcançar o lugar de arrependimento, porque não adianta ter remorso, irmão. Remorso não resolve. O que nós precisamos ter é arrependimento. Remorso, meus irmãos, só senta aquele negócio, fazer o que? É assim mesmo. Mas o arrependimento não, o arrependimento muda a direção, está indo para cá, vai para o outro lado. Todos nós precisamos mudar, irmãos. Todos nós precisamos reconhecer. Glória a Deus, aleluia. Mas muitos de nós, às vezes, já cavou covas para si mesmo. Já está nesse abismo, já chamou outro abismo. E já está no terceiro abismo, no quarto abismo, mas não quer voltar. Mas hoje ainda há oportunidade. Nessa manhã saiba que a porta da graça está aberta. Se você quiser, a porta está aberta para você. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Se você quiser vir, fica à vontade. Porque cada um sabe aquilo que faz. Cada um sabe aquilo que pensa. Cada um sabe aquilo que age. Onde os seus passos vão. Onde você está andando. Você sabe onde você está andando. Eu sei onde eu ando. Onde o nosso corpo vai, a nossa mente vai. Oxe, irmão, mas isso aí é lógico. Claro que é. Porque nós não ficamos dispersos onde nós estamos. Nós sabemos o que estamos fazendo, assim como Caim sabia. É verdade, Deus. Mas a diferença queremos ser igual a Caim, que não se arrepende. E se fosse Abel, com certeza Abel teria feito diferente. Na próxima oportunidade traria uma oferta melhor e faria melhor. Não é porque nós fazemos errado uma vez, meus irmãos, que Deus nos rejeita. Não é por isso, não. Quem rejeita nós, somos nós mesmos. Que rejeitamos as nossas ações, mas nós rejeitamos as nossas ações e não queremos mudar as nossas ações. Então, nessa manhã, saiba. Deus está falando conosco mais uma vez. Você sabe. Você sabe. Não adianta querer esconder de Deus, porque quando Deus vier te perguntar, porque a oportunidade do arrependimento, Ele quer que eu e você, que nós falamos para Ele, olha Senhor, é isso, isso e isso. Então não espere, irmão, ficar errante sobre a terra para poder tomar uma atitude. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, assim dessa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.